Wandinha é uma série da Netflix cheia de segredos. Inclusive, tu conhece a verdadeira história por trás da família Addams, a família da Wandinha? Para quem não sabe, a família Addams representa os católicos latinos que acabam sofrendo preconceito por famílias conservadoras, que não aceitam outro tipo de cultura. Deus existe? Como será que ela foi feita? Você já viu os bastidores e o making of por trás da série? Inclusive, Wandinha é só no Brasil, né? Em outros países ela se chama Wednesday, que significa quarta-feira, porque ela nasceu na quarta-feira, né? Na verdade, não! Ela não nasceu na quarta-feira. I was born on Friday the 13th. Eu sou Jusenei, tu tá no Projeto Corneta e bora falar sobre os segredos sombrios por trás de Wandinha. A família Addams não era uma família originalmente. Isso porque eles surgiram ali na década de 30 com um formato de charge, como se fosse um quadrinho. E a primeira personagem a surgir foi a Mortícia, nome que significa quase morta. E ela foi inspirada nos filmes noir dos anos 30 e também nos filmes de monstros, né? Tanto que o mordomo da família parece o Frankenstein. Com o tempo, outros personagens foram surgindo, como o Gomes, como o Tio Chico. Rolou um momento ali que era tanto personagem que eles basicamente se tornaram uma família. Só que se liga só que curioso, cara. Originalmente, na verdade, eles não se chamavam Família Addams, mas o criador tinha o nome de Charles Addams. E todo mundo na época, por ler essa família, associava o nome dele à família e falava, ó, a família do Addams aí. E o nome se popularizou tanto que acabou ficando Família Addams. E a ideia do Charles Addams com a criação desses personagens era mostrar como que uma família católica latina não era muito bem vista por pessoas religiosas estadunidenses, né? Pessoas conservadoras. Isso tudo com a ideia de combater preconceito cultural, porque a Mortícia e o Gomes, eles são teoricamente um casal mais ativo naquele sentido, e eles demonstram muito isso. E naquela época, casais que eram ativos e religiosos não eram muito bem vistos, sabe? Tipo, casou, fez, acabou. Não deu tempo pra fazer, não faz mais. E a casa deles é completamente bizarra e esquisita, que não eram bem vistas por pessoas muito religiosas. A casa é um museu, de tudo aconteceu, quem viu não se esqueceu, é a família Addams. Então a família Addams tinha essa proposta de mostrar que não é só uma crença que está correta. E essa crítica social cultural também se manteve nas produções mais recentes, como a própria Família Addams 2, onde a Wandinha acaba se rebelando com pessoas preconceituosas de um acampamento, dizendo que eles eram os responsáveis por matar os antepassados dela, que ela estava interpretando a Pocahontas numa peça. Ou até mesmo a própria série da Netflix, onde a Wandinha queima a estátua do Joseph Crackstone, que é um cara que era visto como um líder, como um salvador, sendo que ele queimou um monte de gente inocente. E acredite ou não, mas a Wandinha original da família Addams dos anos 60, e até mesmo a do Charles Addams, não tinha a mesma personalidade que a Wandinha de hoje. Ela era doce, ela era educada, ela era meiga. Caraca, nem parece que a gente tá falando de Wandinha, né? Seus pais estão em casa? Eles estão sempre em casa. Eu gostaria de vê-los. Tá dizendo que quer entrar? Mas como é que isso se popularizou? Como é que a personalidade dela mudou tanto? A família Addams teve muitas adaptações pra TV e pro cinema. Teve a série, teve o especial, o desenho animado, até mesmo o filme animado rolou. Mas a versão que acabou, querendo ou não, consolidando a família Addams e até mesmo a Wandinha, foram os filmes dos anos 90. Aqueles onde a Wandinha é interpretada pela Christina Ricci, que também participa da série como uma das professoras da Wandinha. Essa personalidade dela meio esquisita, perturbadora, surgiu aqui, nos anos 90. Isso ficou tão popular que se tornou um ícone da cultura pop. O mãozinha nas charges originais do Charles Addams não era uma mão, por incrível que pareça. Isso só foi acontecer lá na série dos anos 60, principalmente para dar um ar mais cômico, né, pro programa. O mãozinha no original significa thing, que é tipo coisa. E nos quadrinhos originais ele era literalmente uma coisa, era uma pessoa que ficava escondida na casa. E essas adaptações, transformações, sempre foram muito bem vistas durante todos esses anos, até chegar a Wandinha e o Twitter. E aí não pode mais Wandinha, porque Wandinha é errado.
errado. É Wednesday. O outro nome não pode. Os caras, mano, é impressionante. Tiveram 60 anos pra reclamar, sabe? O negócio existe desde 1960. 60 anos. O jovem hoje, meu Deus, está errado o nome dela. Porque pra quem não está sabendo, o nome da Wandinha no original é Wednesday, que significa quarta-feira. Em todos os países onde houve uma adaptação pro nome da Wandinha, como na Espanha, onde ela se chama Miércoles, ou na França, que é Mercredi, o significado do nome dela se manteve, que é quarta-feira. Mas no Brasil não. Porque não tem sentido alguém se chamar quarta-feira. Essa que é a verdade. Ia ficar zoado do nada chegar na menina e falar ô quarta, ô quartinha, quarta-feira. Outra que o nome Wednesday, para alguns brasileiros, é um pouco difícil de pronunciar. Wandinha é um nome muito mais comercial, né? Até encaixa na dublagem melhor. Wandinha? Que nome mais singular. Imagino que foi porque nasceu toda fofinha. Só que isso aí deu treta no Twitter e agora aparentemente Wandinha é incorreto. O correto é Wednesday. Viu só? Não chame ela mais de Wandinha, senão você vai ser cancelado. O jovem no Twitter está brabo. Só que tem coisas que a galera não percebe que é traduzido pro nosso país e que fica muito melhor. Como o Fing, que é o Mãozinha. Ou até mesmo o Uncle Fester, que é o Tio Chico. Isso é Brasil, galera. Isso fica muito brasileiro e muito mais legal de assistir. Tio Chico. Inclusive, a própria Jenna Ortega, quando estava no Brasil, disse que ela gostou dessa tradução e que fica muito melhor que quarta-feira. Can you say one more time? Wandinha. Wandinha. Yeah, good. If we translate Wednesday in Portuguese, it's like quarta-feira. Oh yeah, yours is better. Yeah. Lembra que eu disse que a Wandinha no original recebeu o nome de Wednesday porque ela nasceu na quarta-feira e o nome dela significa quarta-feira? Bom, isso é no original, né? Na história original é porque ela nasceu na quarta-feira, né? E tem um poema lá fora que diz que a criança que nasceu na segunda é bonita, a da terça-feira é bela, mas a de quarta-feira, de Wednesday, é um desastre, assim como a mãe dela fala. O nome dela veio de uma frase do meu poema infantil favorito. Wandinha é só desgosto. Só que na própria série da Wandinha, ela diz que nasceu numa sexta-feira 13. Nasci numa sexta-feira 13. I was born on Friday the 13th. E isso não faz nenhum sentido, cara. Porque o nome dela é Wednesday, que é quarta-feira, justamente porque ela nasceu na quarta. Sei lá, mas eu achei isso bizarro. Quando a Jenna Ortega recebeu o convite pra fazer o teste pra Wandinha, ela tava rodando o filme X, A Marca da Morte. Ele então recebeu um e-mail do Tim Burton pedindo pra se encontrar com ela achou que era pegadinha. E nesse dia ela tinha gravado uma cena muito sangrenta do filme X, A Marca da Morte. Então ela fez o teste de Wandinha toda ensanguentada e passou, provavelmente por isso, sabe? Porque isso define muito bem a personagem. Inclusive o Tim Burton, que é o showrunner da série e o diretor dos primeiros episódios, quase dirigiu o filme dos anos 90 da família Addams. Mas ele recusou a proposta porque ele queria focar na direção do filme Batman no Retorno. E foi só 30 anos depois que a oportunidade surgiu de novo. É verdade. Houve coisas estranhas. A Jenna Ortega foi a atriz que mais sofreu do elenco para gravar essa série. Isso porque ela conta que ela gravou Wandinha durante 12 horas seguidas por 8 semanas. Ou seja, a rotina dela foi essa durante 8 semanas. Para que ela ficasse mais convincente como Wandinha, a atriz fez um excelente laboratório, como buscou aulas de violoncelo para interpretar a personagem. E ela também fez aulas de esgrima. O pessoal também fala que ela começou a andar como Wandinha e parafrasear como a Wandinha. Chegando um momento em que tu não sabia se ela estava interpretando a personagem ou sendo irônica. If you growl at it hard enough, it'll go away. Right. Yeah, I try that on people. Works every time. Ela também acabou aderindo uma característica para a personagem que impressionou muito o Tim Burton. Ela gravou uma cena sem piscar porque ela queria deixar a personagem com um olhar morto. E o Tim Burton viu essa cena e gostou tanto que ele falou: não, quer saber? Agora tu vai fazer a série inteira assim. Tu não vai piscar a série inteira porque eu gostei disso aí. E ela piscou, a galera contou, no máximo 9 vezes durante a série inteira. Porém, com certeza, a cena mais complicada e que fez a Jenna Ortega mais sofrer em Wandinha foi aquela famosa cena da dança, que virou meme na internet. Essa cena foi difícil pra Jenna Ortega gravar porque ela tava sentindo muitas dores no corpo. Ela relatou que parecia que tinha um caminhão passando por cima dela toda vez que ela movimentava o seu
seu corpo. E aí ela foi descobrir que nesse dia ela tava com Covid. É óbvio que durante a gravação ela não sabia que ela tava com Covid, ela só foi ficar sabendo depois. E ela não gostou da interpretação dela nessa cena, porque ela não conseguia movimentar o corpo direito. Então ela pediu para regravar aquilo, mas não tinha mais tempo. Esse vídeo tá cheio de curiosidades, eu espero que você esteja curtindo, cara. Porque fazer um vídeo assim dá muito trampo, requer muita pesquisa e muita edição. Então se tu tá gostando e quiser consumir um conteúdo extra sobre Wandinha, me segue lá no meu Instagram, @MatheusJusinski, porque eu fiz alguns reels muito legais sobre Wandinha que você só encontra no meu Instagram, beleza? O link tá aqui na descrição. Algo que é muito característico da Wandinha são as tranças dela. E para que elas ficassem dessa maneira como a gente vê, a Diana Ortega foi responsável por auxiliar nessa caracterização também. Ela diz que várias perucas foram testadas na cabeça dela, como tranças longas, tranças pequenas, isso que não tava ficando legal, tava ficando zoado. E aí um dia ela tava se olhando no espelho e pensou, putz, e se eu prendesse meu cabelo, fizesse uma franja, sabe, e deixasse natural? Então ela sugeriu pra galera, os profissionais da maquiagem e do cabelo, pra que cortassem o cabelo dela e arrumassem de uma forma que ficaria mais natural. A série Wandinha foi filmada em 70 lugares diferentes na Romênia. Muita coisa, claro, que foi construída do zero, e muitos cenários foram desenhados pelo próprio Tim Burton. Inclusive, para definir o Hyde, o monstro da série, vários artistas foram responsáveis por definir alguns storyboards, mas nenhum estava agradando exatamente o Tim Burton. Então acabou sendo o próprio Tim Burton responsável por definir a característica e o visual do Hyde na série. Agora, sabe um mãozinha? Então, ele existe. Claro que não é uma mão que fica andando por aí sozinha, né? Mas o que eu digo com existe é que ela não foi gerada por computador. É alguém que está interpretando mãozinha. Tem um ator usando uma roupa azul, numa espécie de chroma key, movimentando a mãozinha ali. E aí ele é removido digitalmente por computador. A agilidade e a interpretação do mãozinha é tão boa que parece que realmente é um personagem com falas e sentimentos da série. A mãozinha foi interpretada por um mágico e ilusionista chamado de Victor Dorobanto. E por incrível que pareça, esse foi o primeiro trabalho dele como ator. Porém, claro que cenas mais desafiadoras, como a cena da água, ou até mesmo a cena onde o mãozinha é esfaqueado, a mão acabou sendo gerada por computador. Algo que muita gente sentiu falta foi a trilha sonora clássica da família Addams aqui, né? É um ícone, é um clássico essa música na cultura pop. E a escolha do Tim Burton de não colocar a música foi proposital, porque ele queria mostrar que essa não era uma série sobre a família Addams, e sim sobre a Wandinha. Porém o Danny Elfman, que é o cara que sempre faz as trilhas sonoras do Tim Burton, como as músicas do Batman, ou até a Fábrica de Chocolate, foi o responsável por criar o tema do Wandinha. E ele deixa uma leve referência ali. Mas é óbvio que a referência mais escancarada ao sonzinho dos dedinhos da família Addams se dá quando a Wandinha descobre o clube secreto das Belas Donas, onde para ela abrir a porta ela tem que fazer A série tá tão cheia de referências ao clássico que tem uma cena onde a Mortícia tá no cemitério e tira as pétalas da rosa. Essa é uma referência à abertura original da família Addams, onde a Mortícia também faz isso, e uma referência ao filme da família Addams dos anos 90. No filme dos anos 90, a gente também consegue ver o Feioso com uma maçã na boca, enquanto a Wandinha tortura o menino. Na primeira cena em que o Feioso aparece em Wandinha, ele está preso em um armário com uma maçã na boca. E aí, curtiu e não conhecia essas curiosidades? Então se inscreve aí para mais vídeos de Wandinha.